Boa noite. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Dá um ok, por favor, aí no comentário da live. Beleza. Só aguardando a nossa convidada entrar. Boa noite. Boa noite, Iris. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos lá. Obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo todos que estão entrando aí, quem está assistindo essa live, na verdade não live, né? Um vídeo já gravado para quem assistir depois. Bem-vindo todos aí a essa live da Chapa 2 do Conselho. A gente vai discutir hoje alguns temas muito importantes e temas cuja importância toca muito as propostas da Chapa 2 do Conselho. Então, o objetivo de ter convidado uma pessoa que foi minha aluna, minha orientada, e que já está há algum tempo aí caminhando com as próprias pernas dentro da veterinária e tendo um destaque, é que a gente pudesse discutir um pouco sobre os desafios que o recém-formado encontra. Eu passei por isso, você passou por isso há muito menos tempo do que eu, e todo mundo que se forma na veterinária encontra um cenário muito parecido. E esse cenário é muito desafiador e a gente precisa de um conselho atuante para poder trazer, né, propostas e ações que facilitem um pouco a nossa inserção no mercado, a nossa atuação e a progressão da nossa carreira. Então, a ideia é que hoje a gente consiga discutir alguns desses pontos, ouvir a sua opinião, as suas dores, na verdade. Então, você entra muito como uma representante dos recém-formados. Tem quanto tempo, Iris? Está formada mesmo? Tem uns 3 anos já? 2, mais ou menos. 2 anos. 2 e alguns meses. 2 anos e alguns meses. Porque é tanto aluno que a gente meio que acaba perdendo a noção de tempo, né? E ainda mais você, né, que fez uma trajetória um pouquinho tortuosa, né, por questões pessoais, e acabou dividindo o período, trancando, aquela coisa toda. E aí ficou mais confuso ainda, porque eu lembro que você estava na minha primeira turma, não foi? Na primeira turma de graduação. Uhum. Então, Eu atrasei 1 ano de formação, né? foi 1 ano que você ficou. Foram. Verdade. 1 ano. Verdade. Então, para a gente abrir essa live de hoje, cujo tema vai ser propriamente os desafios, né, de um recém-formado, a gente tem uma pauta bem definida, mas eu também quero que essa live tenha uma certa abertura para que, até para quem está participando, quem está entrando aí, se tiver alguma pergunta, pode fazer, a gente está aberto também. Mas para que a gente consiga entender um pouco dessas dores e eu tentar também passar a minha experiência, o que a gente pode trazer aí como proposta dentro dessa chapa para tentar melhorar um pouquinho essas condições. A gente está vendo aí vivendo um momento muito importante, acabou de ter aí foi ajuizada numa ação tentando travar a abertura de novos cursos, que esse é um problema bastante complicado, sobre o qual o Conselho nem tem a prerrogativa de impedir a abertura de novos cursos, mas enquanto uma autarquia ele pode fazer essa representação também, de certa forma. Então, a gente vive um momento muito importante, de muita discussão desse tipo de problema que a gente vive na nossa profissão. Então, antes da gente começar propriamente com umas perguntas e como vai ser essa live, vai ser mais ou menos um formato de entrevista, e aí a gente gera um debate, mas eu vou fazer uma rápida apresentação sua, mas vou deixar um tempo para você se apresentar também, mas eu vou fazer uma rápida apresentação para que as pessoas entendam qual é a minha visão também sobre você, que eu acho que isso é importante.
que às vezes a pessoa não quer falar, né, algumas coisas. E você sabe que eu falo mesmo, não tem muito problema com isso. Aham. Então, para quem não conhece, bom, para quem não me conhece também, entrei nessa chapa, na chapa 2 como no cargo de conselheiro suplente, enfim, dentro da chapa como conselheiro suplente, porque realmente eu vi que tinha um grupo muito forte sendo montado e que tem muito trabalho a ser feito. Quando eu vi pessoas como a Márcia, como o André, como o Fernando, o Guilherme, pessoas na chapa que eu já conhecia o trabalho, conheço vários deles pessoalmente e sei da seriedade. Então, acho que senti que aquilo ali era uma convocação. E aí, realmente, eu vi ao longo desde que eu aceitei de entrar nessa chapa, eu vi realmente, entrei em contato com as propostas da chapa e realmente vi que tem muita coisa boa para ser feita. Então, só para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou veterinário já formado há algum tempinho, então, desde 2008, e formei lá na UF, trabalhei com clínica, internação, aquela coisa toda, e dei plantão há muito tempo, já atuo na área de anestesia há algum tempo e estou dentro do meio universitário, do meio acadêmico, tanto por ter feito mestrado, doutorado, mas principalmente dando aula na graduação e nas pós-graduações. Então, essa é uma área que me interessa muito e acho que dentro dessa chapa, acho que é a área onde eu posso, tanto na prática do anestesista, que é algo que a gente vai conversar também, mas também dentro da área do ensino, da educação continuada, tudo isso. Bom, e quem realmente importa aqui nessa live de hoje é você, então é você que a gente quer ouvir, eu estou só aqui para tentar conduzir essa conversa. Então, para quem não conhece, a Iris, ela é uma médica veterinária formada lá pela Universidade de Vassouras, que é a instituição que eu estou já dando aula há bastante tempo. E desde lá do primeiro dia que a gente se conheceu lá na sala de aula, a sua turma foi a primeira turma que eu assumi, e a gente nota raramente, de vez em quando a gente toma uma surpresa, realmente ver alguém despontar muito que não parecia, ou alguém que parecia que ia muito bem, não vingar muito dentro da profissão, mas você fazia parte de um grupo de alunos que a gente já olhava e falava, não, realmente é diferenciado, não só por ter uma formação de base muito sólida, uma cultura geral, a capacidade de articular ideia, tudo isso. Você já tinha isso em destaque, junto com alguns outros elementos ali na turma. Elemento ficou meio esquisito, né? Parece que eu estou falando de forma pejorativa, mas enfim, não é. Então, com algumas pessoas ali na turma, junto, que realmente se destacavam já, aquela era uma turma até bem destacada, por ter bastante gente com uma formação de base muito sólida, que infelizmente é algo que a gente tem visto muito pouco dentro da veterinária. Esse é um dos temas que eu acho que a gente pode discutir um pouco aqui hoje. Então você já se destacava, você demonstrava um interesse muito grande, correndo muito atrás e superando algumas dificuldades, enfim, que não sei se convém falar aqui, também não é o meu direito, esse é o seu lugar de fala, mas superando algumas dificuldades assim pessoais, que você tem toda a liberdade, se você quiser falar, se não quiser também não tem problema nenhum, muito grandes, que só para quem conviveu um pouco mais perto vai ter alguma ideia. E superando tudo isso, você conseguiu correr atrás e fazer tudo dar certo. E está aí enfrentando o mercado de trabalho já há algum tempo, está se destacando, e a gente sabe disso, porque a gente ouve das pessoas que você está se destacando, a gente ouve das pessoas que convivem com você, que utilizam do seu serviço enquanto anestesista. Para quem não sabe, a Iris se formou lá em Vassouras e se resolveu seguir o caminho da anestesia. Eram, acho que as tuas duas grandes paixões se tornaram anestesia, mas você tinha também a questão do felino, né? Ainda tem, né? O felino é outra área que realmente ainda tem caminho ainda. Até daquela turma, acho que foi da sua turma, que saiu outra pessoa que está se destacando bastante, que é a Isabela, não foi? Isabela também foi da sua turma, não foi? Isabela Germano? Isabela, Isso. Isabela. Uhum. E ela Tá está se bastante destacando também. Tá indo super bem. Então já era uma turma realmente diferenciada. E, enfim, a Iris acabou seguindo essa área da anestesia, então foi monitora, tudo isso se desenvolveu bastante nessa área. E tenho certeza que você tem bastante experiência também para contar para o pessoal que está se formando, que eu acho que é um público interessante, apesar de a gente estar concorrendo ainda quanto chapa e aluno, estudante não votar,
mas ganhar a eleição é uma coisa, mas muito mais importante que isso é a gente lutar pela nossa classe. Enfim, e quem está chegando aí precisa ouvir esse tipo de coisa também. Então, a Iris se dedicou muito nessa área, se formou muito bem e acabou traçando aí uma trajetória até, de certa forma, muito parecida com foi a minha. Então, agora está cursando mestrado na mesma instituição até que eu cursei, então tem muito traço aí de semelhança nessa trajetória. E, enfim, você é uma pessoa que realmente me deixa bastante orgulhoso de alguma contribuição bem pequena que eu possa ser feito para isso. Então, para a gente começar essa live, eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse a sua versão da sua história, né? Eu falei a minha versão da sua história, mas queria que você contasse a sua versão e já engatasse, depois de se apresentar, de contar o que você faz, o que você está fazendo hoje, mas contasse para a gente, que o tema dessa live hoje toca muito nisso, como é que foi o momento de pegar o seu diploma, a sua carteira do conselho e ser lançada no mercado de trabalho, né? Quais foram as dificuldades que você sentiu, que tipo de apoio que você sentiu falta, o que você sentiu nesse momento? Tá. Gente, oi, boa noite a todos, né? Meu nome é Iris, eu sou médica veterinária aqui no Rio de Janeiro. Obrigada pelas palavras, Eduardo. Você fez muita parte da minha trajetória, você sabe, né? A gente já falou disso e acho que as pessoas vão ficar curiosas também, né? Dentro da minha faculdade, assim, quando eu estava terminando a faculdade, eu descobri uma doença muito grave, era um linfoma, tive que trancar, então foi todo esse processo de quimioterapia e tal. Aí voltei para a faculdade, me formei, né? Então, a minha mãe diz que até é uma vitória muito grande eu ter voltado e me formado, porque tem gente que nem teria voltado e se formado. Então, ela bate muito nessa tecla, assim, né? Eu atualmente trabalho aqui no Rio de Janeiro também. Me formei em Vassouras em 2020, por volta ali, quase no final do ano ali, estava na época da pandemia, então terminei a faculdade nesse período de EAD mesmo, né? Nesse modelo. Depois eu fiz uma pós-graduação em anestesiologia e intensivismo, né? Acabei agora recentemente. E comecei mestrado agora, né? Então, é bem parecido mesmo, é o mesmo orientador, mesma instituição, né? Assim, o que eu mais senti dificuldade nesse processo todo primeiro a gente tem aquele nervosismo, né, de estar se formando e apesar da gente saber que sabe bastante, né, a gente fica com nervoso de entrar no mercado de trabalho, né. O que eu senti foi meus professores, principalmente, me apoiaram muito apoio dos professores, né, e dos profissionais que trabalhavam comigo em clínicas que eu fiz estágio, né. Eu acho que o apoio parte principalmente dessas pessoas, né. De dificuldade, assim, eu lembro, você falou de quando eu fui pegar o CRMV e tal, eu lembro que eu fui lá, estava na pandemia, então a colação foi uma coisa bem simples, para pegar a carteira também foi bem simples, né, não podia ir família e tal, e aí, enfim, a gente ficou pensando o que seria feito, eu assim, nem sabia o que CRMV fazia, eu descobri nesse dia, na verdade, né, que eles falam, né, tem uma palestra, assim, mais ou menos, a entrega carteira. De dificuldade, assim, o que eu sinto e senti até hoje é mais em relação à parte financeira, sendo bem sincera, assim. Eu acho que quando a gente se forma, a maioria das pessoas vai para a parte de internação, né, que é onde os recém-formados vão mais. E eu sinto que nessas áreas, assim, o salário, ele não é equilibrado em relação ao trabalho, sabe? Então, eu sinto que as pessoas recém-formadas, eu também, né, passo por isso, eu trabalho em internação até hoje. Eu sinto que a gente não tem um reconhecimento, assim, em relação a isso, né? E não sei se o CRMV poderia fazer alguma coisa em relação a isso também, né? Mas acho que é desse lado, assim. A gente tem uma das propostas, e eu até entendo que isso sempre tangencia a participação do conselho,
bem da verdade, o Conselho, que é um órgão fiscalizatório da sociedade em si, e muitas vezes é confundida essa função. Eu mesmo, durante a graduação, sempre tive a ideia errada, pelo menos, né? Fui entender um pouco mais, depois de formado já, do qual era o papel do Conselho, e tinha uma ideia de que o Conselho era como se fosse um sindicato, e não é, na verdade, ele não é um órgão que está ali exclusivamente defender interesses, e, enfim, está muito mais para fiscalizar a ação da profissão, mas é claro que ele, enquanto uma entidade de classe feita por profissionais dessa classe, ele tem um papel muito importante na educação também da sociedade de quem é essa classe que esse conselho representa. Então, assim, numa das propostas que a gente tem, acho que, salvo engano, é a proposta número 6, eu acho, tem uma questão muito interessante de valorização do profissional. Isso é um ponto muito importante. O veterinário vem sendo desvalorizado e aí a gente precisa sempre tocar nas feridas de que é claro que a nossa profissão ela tem sido muito mal falada dentro da sociedade em muitos aspectos. A gente sabe que o médico veterinário, ele muitas das vezes se forma com uma baixa qualidade na graduação, isso existe, não tem como negar. E aí falta também bastante de um fomento à educação continuada. Isso é outro ponto muito importante. A gente precisa fomentar essa educação continuada. E o Conselho pode ajudar nisso, inclusive o Conselho pode entrar como órgão de fomento à educação continuada por outras instituições, ou ele próprio promovendo palestras, encontros, simpósios. Eu mesmo já fui a evento do Conselho há algum tempo, e ele sempre pode ter esse papel, e esse papel pode ser muito importante. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa jogar também. Existe um medo crescente de processo entre os veterinários, isso é uma coisa que eu venho notando, principalmente no recém-formado. Acho que isso pode ser um gancho muito importante para ações do Conselho que visem essa educação do veterinário, o que é um processo ético, o que é uma ação já civil, criminal, enfim, o que o veterinário pode sofrer por parte de um cliente, alguma coisa. E aí o Conselho pode entrar na parte da educação continuada, ajudando o veterinário recém-formado a entender como que ele está, em que lugar que ele está na profissão e na sociedade, né? Aqui que ele está exposto, tudo isso. Então, isso é um ponto importante. Tem outro gancho que eu queria perguntar para você. Como é que foi para você a questão de buscar um emprego, buscar estágio durante a graduação? Porque, assim, normalmente a gente acaba encontrando vagas, essas coisas, quando a gente se encontra, quando a gente conhece outras pessoas, tem muito da indicação. E como é que foi para você encontrar o primeiro lugar para trabalhar, se inserir no mercado? Como é que foi esse processo para você? Olha, então, os meus primeiros empregos, foi por causa dos meus professores, aquilo que eu te falei, né? As pessoas, acho que atravessou a câmera. Deixa eu só esperar ele voltar. Voltou. Pode falar. Voltou. Então, isso que você falou. Hoje em dia, assim, não sei como é que era antigamente, mas é basicamente networking mesmo, né? Os meus primeiros empregos, assim, quem achou pra mim foram os meus professores, né? O Andrei também, né? Ele tinha a clínica, e aí, enfim, foi isso, indicação. E foram lugares que eu já tinha feito estágio, então eu conhecia a equipe, conhecia né, como é que funcionava lá. Teve locais que eu já fiz estágio que não me contrataram, né? E, enfim, acho que vai de acordo com uma necessidade do lugar mesmo, né? E se você se enquadra ali. E também eu vejo que tem muitos lugares que você começa a trabalhar e você vê que não é isso que você quer, né? Que apesar de você querer muito emprego, precisar de dinheiro e tudo mais, tem lugares que não tem como, assim. Você vê algumas coisas que não se enquadram no seu jeito de pensar, no seu jeito de trabalhar, né? No que você acredita, né, também, né? Então, acho que
Geralmente é mais networking. Todos os trabalhos que eu arranjei foi indicação. Assim, eu não cheguei a mandar currículo e a pessoa me chamar, assim, foi mais indicação mesmo. Eu vejo esse processo porque a gente acaba convidando muitos alunos para trabalhar com a gente ou para algum conhecido, porque a gente recebe esse tipo de pedido com uma certa frequência. Mas aí uma das angústias que aparece para mim é que, assim, boa noite, Márcia. Boa noite. Boa noite. Seu áudio, tenta falar de novo, que eu não consegui te ouvir, Márcia. Peraí, deixa eu melhorar aqui. Agora foi. Melhorou? Agora foi. Melhorou. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, assim, uma das angústias que eu vejo e eu acabo sentindo muito por alguns recém-formados é que, às vezes, por se formarem em instituições, às vezes, um pouco mais afastadas do seu local de residência ou do local que, às vezes, a pessoa mora no município, vai estudar em outro e ela quer voltar para o seu município. E aí ela tem muita dificuldade de receber uma indicação, ela não conseguiu formar um networking, ela não fez o estágio. Então, uma das propostas até da chapa que eu achei realmente muito interessante, eu tinha muito essa ideia de organizar isso até pela instituição na qual eu dou aula, mas realmente isso sendo proposto pelo conselho, de você ter uma página, uma grande central de oferta, né, uma proposta, uma das últimas propostas lá, acho que 11 ou 12, não lembro, ela é uma proposta muito interessante de criação é como se fosse um banco, né, de emprego, de vagas de emprego, de estágio, e que o veterinário registrado no conselho ele teria acesso a esse banco e poderia buscar. Isso é uma coisa muito importante, porque realmente precisa entender que muitas vezes uma dor do veterinário recém-formado é a inserção no mercado, né? Tem muito aquele paradoxo do eu só contrato se tem experiência e eu só tenho experiência se eu sou contratado. Então, essa é uma dor muito grande que eu vejo dos alunos recém-formados e que algumas ações que a Chapa 2 está propondo, como, por exemplo, o fomento à educação continuada e essa abertura de uma página, uma grande central de vagas de empregos e estágios, você fazer o link, fazer o hub entre o empregador e o potencial empregado, isso é muito importante. E hoje, com o ambiente totalmente digitalizado, isso realmente ganha uma possibilidade de crescimento assim, muito rápida. E aí, outro gancho que eu queria puxar com você, Iris, já que você passou por isso recentemente, a gente chegou a conversar sobre isso também, e isso foi uma conversa bastante produtiva, sobre o formato de trabalho e que muitos veterinários vêm assumindo, que a gente chama vulgarmente de pejotização, que é a entrada do veterinário como PJ, por uma série de questões, pela questão tanto do lado do empregador, de certa forma, por uma proteção jurídica, com toda a legislação trabalhista, enfim, uma série de aspectos que eu nem sou a melhor pessoa para comentar, mas a gente sabe que existe, mas também do lado do veterinário recém-formado, de quem está entrando agora, como que foi esse processo para você? Eu estou te perguntando porque, assim, eu fui passar pela pejotização já depois de muitos anos de formado. Eu trabalhei muito tempo de outras formas. E até algumas formas que a gente sabe que poderiam ter gerado, né? Uma exposição ao empregador, e a gente pensa muito no lado da gente, enquanto recém-formado, enquanto veterinário, como sendo sempre o lado mais fraco, e não é, na verdade. A gente sabe que os donos de clínica, eu estou falando da área da clínica, mas enfim, serve para outros tipos de empreendimento na veterinária, mas o dono de clínica ele também vive uma situação bastante complicada. A gente vive num país com uma legislação trabalhista super complicada, não estou fazendo juízo de valor, se é boa ou ruim, mas ela é complexa, né? Legislação tributária, legislação trabalhista, isso tudo pega muito para a hora do dono de uma clínica pequena, de um consultório, poder, às vezes ele quer fazer, ele quer contratar, ele quer botar na carteira, mas quando ele bota na ponta do lápis, ele vê que não funciona. E aí a pejotização entrou com muita força, a gente vê esse processo acontecendo. Mesmo em clínicas pequenas, no começo eram grandes redes, hoje a gente vê mesmo em clínicas pequenas. E aí eu queria saber do seu lado, enquanto recém-formada, como que está sendo esse processo no momento para você e o que você pensa
que a chapa poderia tentar facilitar a vida de vocês? Quais seriam possíveis propostas para serem estudadas e discutidas pela chapa? Bom, então, já quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar num lugar que tinha CLT, né? Que é uma coisa meio difícil no mundo da veterinária, dependendo de onde você trabalha, né? Mas, assim, aquela coisa, cumprir horário, você recebe tanto no final do mês, e aí, no caso, eu cheguei a ser demitida desse lugar e eu ganhei um monte de benefícios, né? Então, eu vi um lado que eu nunca tinha visto, assim, de colegas veterinários, né? Que, no geral, as pessoas não têm isso. Então, sempre, durante o curso, era aquela coisa, você recebe seu dinheiro, você combina com a clínica, combina com quem vai te pagar, quanto que você vai receber, no final do mês você recebe. E é isso, não tem nada dizendo que você vai receber, mas é de boca o acordo, né? Essa questão do PJ, eu fui aprender tudo isso recentemente também. Eu não conhecia nada, eu me informei assim com diversos contadores, não fazia a menor ideia de como é que funcionava. E eu passei por isso agora e eu tenho muitos colegas que estão passando por isso também. E tá todo mundo, assim, em desespero, porque é muito caro, né, para fazer um PJ. E são muitas coisas que a gente não conhece. Então, você, dependendo, tem que ter um advogado para ler o contrato com você, porque às vezes a pessoa bota uma coisa que você não sabe. Tem que conversar com o contador o tempo inteiro. Então, enfim, são várias coisas. A questão do PJ, que você falou, né, sugestões, assim. São vários processos para você abrir um PJ, né? O médico veterinário, ele não... Eu tô nervosa, gente, minha voz tá meio trêmula, tá? O médico veterinário, ele é considerado um profissional liberal, né? Então, ele não pode ser MEI. Então, a gente tem que abrir um PJ que ele você abre com um contador e aí você tem que fazer todo o processo, né? Fazer uma sociedade limitada. Eu não sei direitinho, não, mas é algo do gênero, né? E aí, a partir disso, você tem que fazer vários processos, inclusive abrir um CRMV para o seu PJ, né? Que aí foi essa questão que eu tinha que ter conversado com o Eduardo, porque quando eu fui fazer isso, na hora de pagar o boleto, era um boleto caríssimo à vista. Aí eu fiquei assim, então, com o meu salário, eu acho que não vai dar, né? Aí perguntei se podia parcelar e tal, e não tinha essa opção, né? Então, enfim, depois me resolvi, né? As minhas colegas que estão querendo fazer PJ também estão passando por esse processo todo, elas me perguntam como é que é. Eu indico minha contadora, tudo isso, né? Mas, assim, a questão é que é um mundo novo que a gente não conhece, está conhecendo agora, né? Mas, assim, eu vejo que tem os prós e contras do PJ, né? Então, é bom que você sabe quanto você pode declarar direitinho e tal, né? Mas também é ruim porque você tem que pagar tudo isso de imposto, né? E tem que pagar contador. E para uma pessoa recém-formada que recebe um salário de internação, pagar para abrir um PJ dessa forma é muito caro, né? Iris, eu lembro de desculpa te interromper, só para não perder o gancho. Eu vejo assim na sua fala algo que eu passei também quando eu trabalhava numa clínica nesse esquema também, era um acordo, brincar de bigode, porque, enfim, um fala, o outro confia e sempre deu certo. Mas o veterinário, durante muito tempo, viveu muito nessa irregularidade, nessa informalidade. A declaração de imposto de renda, os impostos são mais altos, o recibo... Eu lembro de ter feito todo o processo para ter o alvará enquanto autônomo na prefeitura, enfim, e o imposto que a gente paga é uma coisa impressionante. No Brasil, em geral, o imposto já é algo bem alto. Mas quando você faz pessoa física, como recibo de pagamento autônomo, acaba sendo muito alto. E aí, por orientação, por ter tido até dentro de casa mesmo alguma orientação em relação a isso, eu já pensava muito nesse caminho de abrir uma PJ, mas a gente fica muito inseguro porque a gente tem uma formação praticamente nula. Atualmente, nos currículos de veterinária, a gente acaba tendo um pouco mais do empreendedorismo, de gestão, alguma coisa, mas ainda assim é muito incipiente, é muito pouco, e não é da cultura do veterinário ter esse tipo de formação. Então, eu imagino que uma das coisas que está dentro até da proposta do Conselho, que é essa coisa da educação continuada, o Conselho pode promover ações
de educação junto ao recém-formado, mostrando como funcionam essas relações de trabalho, quais são as opções, o que é uma carteira assinada, o que é ser um PJ, quais são as obrigações que vêm junto com a abertura de uma empresa, e obrigações e benefícios. Tudo tem seu ônus e tudo tem seu bônus. Quando você tem uma empresa e você legaliza o seu serviço, você abre outras portas, outras oportunidades. E aí eu me lembro que uma das clínicas que eu trabalhei, houve em algum momento uma grande discussão sobre a abertura de PJ e praticamente uma imposição por parte da clínica. E eu me lembro de muitos veterinários ficarem revoltados, de acharem aquilo um absurdo. E eu, na mesma hora, falei, gente, eles não estão errados. Errados estamos nós, que vivemos nessa informalidade por muito tempo. A gente precisa se profissionalizar, a gente precisa trabalhar de acordo com a lei, com que ela nos oferece, as possibilidades que ela oferece. E se, infelizmente, ela não oferece a possibilidade do MEI, que é uma forma muito simples de você se regularizar, mas não existe a prerrogativa para o microempreendedor individual dentro da veterinária, então que seja a PJ. E aí uma das coisas que realmente a gente sente falta, sem sombra de dúvida, é de orientação. E aí nisso o Conselho pode trabalhar ajudando nessa orientação e talvez estudando a viabilidade financeira de, talvez para quem está começando, pensar isso. Tem que ser feito um estudo de viabilidade, isso não é uma coisa que pode ser decidida numa canetada muito simples, mas um estudo de viabilidade, será que teria um impacto muito importante? Talvez parcelar para quem faz o primeiro registro da sua empresa, porque isso é importante para o Conselho, isso seria ótimo também, ter mais profissionais regularizados. Uma das grandes alternativas que a gente tem, eu não sei se para você está sendo assim, mas para mim foi, é a gente se juntar em grupos, né? Juntar com outros veterinários para regularizar nossa situação, e isso acaba facilitando bastante. Pessoal, pode aí? Claro, claro. E aí, gente, boa noite. Eduardo, quero parabenizar pela excelente live. E está chegando aqui várias perguntas aqui, tá, para você, para todos nós. Iris também, muito bom ouvir essa nova transição, né, Eduardo? Então, eu que tenho aí 27 anos de formada, passei por várias etapas aí da medicina veterinária, de contratações, e sem dúvida nenhuma, Eduardo, esse é um ponto assim, crucial, né? Tanto a regularização da nossa profissão perante as leis trabalhistas, quanto também o pagamento desses veterinários, né? De forma correta. E muitos colegas também não conseguem receber e ter data para receber, né? Então, atrasos de pagamentos. Isso é muito. Quem está saindo agora da faculdade, dando o seu salário, o seu ganha-pão, pagar suas contas, comprar, se investir, e não pode ter um dinheiro certo. Então, assim, são dois pontos fundamentais para a chapa 2. O primeiro, Eduardo, que vamos falar do PJ, sem dúvida nenhuma, hoje, a pessoa que tem uma clínica veterinária, ela paga 3 vezes a anuidade, né? Então, ela paga anuidade com pessoa física, com pessoa jurídica, vocês estão passando como responsável técnico. Então, ela paga 3 vezes, você tem direito a um voto. Todos os meses você não tem desconto. Então, se o conselho pode fazer alguma coisa, com certeza pode fazer alguma coisa em relação à parte financeira. Isso é um fato que já acontece em outras profissões, então, e que a gente pode, né, não a roda, mas trazer esse benefício para o médico veterinário, porque você pagar 3 vezes uma anuidade não é fácil para ninguém que está formando agora, não. Né? A Iris colocou aí, clara, a dificuldade dela pegar outro boleto daquele valor e pagar novamente. Então, com certeza. Né? Lógico, isso aí. E é cabível, é factível e é legal, tá, Iris? E é legal. O mais importante que é legal, que eu quero dizer, tem justificativas na justiça já para fazer isso. Isso já poderia estar ocorrendo, a gente já poderia estar ajudando nesse mérito também, né, na justiça. Então, temos como fazer. E o segundo ponto que a gente tem que fazer é sobre o recebimento de vocês, o pagamento de vocês. Vocês precisam, sim, ter o pagamento de vocês de forma correta. Se vocês estão sendo obrigados, nós, né, a veterinária está sendo obrigada a se regularizar
perante as trabalhistas, nós também vamos exigir o nosso pagamento em dia, né? Receber, né? Dignamente qualquer trabalhador no Brasil. Então, essa é uma outra questão da chapa 2, tá? Para todos os recém-formados e para todos os trabalhadores da veterinária, onde nós vamos agir sim, também de forma legal para vocês terem sempre os pagamentos de vocês de forma correta. Então, são atitudes que a gente já poderia ter tomado e que não foi feita. Mas eu gostaria de já começar com as perguntas. Estão chegando várias perguntas aqui. Vocês falaram sobre a baixa remuneração, o colega aqui, Cláudio. Será que uma tabela de referência de preços não seria interessante? Né? Porque a gente vem comentando, né, Eduardo, assim, várias lives, mercado predatório e antiético que a gente vem vivendo, sofrendo ao longo desses anos e nada tem sido feito, né? Por todos esses órgãos aí que você comentou. Qualquer um deles, qualquer órgão oficial, a gente não está falando só do conselho. Você falou das associações, dos sindicatos, de outras entidades. Né? Será que esse mercado predatório não poderia ser combatido de alguma forma por vários entidades? Né? Então, ele pergunta aqui, será que uma tabela de referência de preço não seria interessante? O que você... Uma tabela de referência, um piso salarial, talvez, algo assim. Porque eu vejo assim. Existe na CLT, né? O piso até existe na CLT, mas ele acaba, enfim, ele é quase que impagável para a rotina para a vida na gestão. A gestão realmente de muitas clínicas, ele é quase que inviável, dependendo do faturamento daquela clínica, ele se torna quase que inviável por quantos veterinários aquele dono de clínica precisa, né? Fala aí, desculpa te interromper. Não, quer falar isso, que assim, eu já vi clínica oferecendo R$80 um plantão. Uhum. Gente, para 12 horas. Como que você se sustenta dessa forma? Não tem como, sabe? Até 150, que é a média hoje em dia, sabe? Não dá, você trabalha o quê? Todos os dias, de segunda a sexta, e não consegue pagar as contas. Você sabe? Eu vejo minhas famílias que não conseguem sair da casa dos pais. Eu até hoje não consegui também. Sabe? Porque morar sozinho é muito custoso, então... Ainda mais no Rio, ainda mais no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você, sabe, você fez 5 anos de faculdade para isso, né? É um baita investimento, pessoal. Grande investimento, né? E a pós-graduação, né? A gente está aqui de frente... É uma área médica, né? É uma área de saúde. A vida de um paciente está na sua mão. E aí, às vezes, a pessoa na internação, por exemplo, está sobrecarregada, sei lá, com 10 pacientes, está ganhando R$150 e está, assim, cansada já, sabe? Dependendo da pessoa, né, que não sabemos como é que são todas as pessoas que estão trabalhando, né? Mas dependendo da pessoa, isso não compensa, deixa, sabe? Muita gente larga a profissão. Eu vejo que, assim, é claro que a gente entende que o investimento financeiro na profissão ele é muito alto, porque muitas das vezes não são faculdades baratas, não é um curso barato, é de uma dedicação muito grande. O investimento em educação complementar ao seu curso de graduação deve ser muito grande, se não for porque tem algo de errado, porque não dá tempo, infelizmente, em 5 anos de formar um bom veterinário. Só que, para mim, assim, eu ainda penso muito que quando a gente consegue parar e olhar a situação de fora, o maior investimento que o veterinário faz é o tempo. E eu acho que não tem nada de mais precioso na nossa vida que o nosso tempo. Até muito mais do que dinheiro, porque tempo é o tempo que a gente estaria com a nossa família, que a gente estaria fazendo coisas que a gente de lazer. E a veterinária, ela toma muito do seu tempo. Ela é uma profissão realmente de pessoas apaixonadas, porque você precisa se dedicar muito à profissão. Não tem muito um caminho na veterinária daquele de 8 da manhã às 4 da tarde, 4 pontos, acabou. Não tem muito essa janela para a gente. A gente está na área de saúde, seja na área de tecnologia de alimentos, seja na área de produção, seja... A gente lida com vida, a gente lida com alto valor. E aí essa formação ela é muito custosa, né, de tempo. Então a gente precisa ser bem remunerado. Agora, eu tenho muito uma visão também de que... Eu até entendo a visão das pessoas que defendem as tabelas de preço. Eu entendo. Apesar de saber que elas são super complicadas, porque elas têm muita dificuldade em lidar
com a heterogeneidade de regiões e de tipos de serviço. Vamos falar da anestesia, já que você trabalha com isso, eu também. Como é que você tabela? Eu já tive essa dificuldade dentro de uma clínica, imagina dentro da classe. Como é que você tabela quanto custa uma anestesia para uma castração de um macho? Depende de em que bairro você está, porque o aluguel do imóvel é diferente, porque a mão de obra é diferente. Depende de quem é você ali naquele serviço. Você é um profissional com muita experiência, você é requisitado, existe uma demanda, existe uma questão do mercado muito forte. Então, não que eu seja contra, na verdade eu não tenho ainda muito uma opinião formada sobre as tabelas de preço, mas uma das coisas que, sem sombra de dúvidas, o Conselho tem um papel muito importante essa mudança de realidade, de a gente deixar de ser uma classe, na média, mal remunerada, na média, porque há muitos profissionais bem remunerados dentro da veterinária. Felizmente, a gente precisa dar essa esperança também. Existe muito. A gente conversou uma vez numa reunião do Conselho sobre essa coisa da síndrome do vira-lata, do veterinário, que a gente tem uma baixa autoestima da nossa classe. Existe muito veterinário bem-sucedido, veterinário que realizou os seus sonhos, que está bem na vida, que está feliz com o que faz. Eu sou o primeiro a dizer isso. Eu sou muito feliz com o que eu faço, eu acho que eu sou bem remunerado. Então, dá para chegar lá. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa ser mais respeitado pela sociedade e a gente precisa se fazer respeitar. Então, um dos papéis que eu vejo muito importante do Conselho é educar também a sociedade. O que é um bom veterinário? O que é uma boa clínica? O que ele precisa exigir de padrão? Para que as pessoas que estão trabalhando errado pulem fora, porque elas vão ver que não está valendo a pena. E hoje a gente tem, com tecnologia de informação, muita facilidade de atingir as pessoas. Então, o Conselho tem esse papel sem sombra de dúvida. Eles vão se destacar, porque o cliente hoje em dia ele já chega pedindo um serviço melhor, porque ele tem a informação na ponta da mão. Quando eu me formei, ele não tinha. Ele chegava sem saber. Fala aí, Márcia, que eu vi que você está querendo falar alguma coisa. Uma grande briga, né, hoje, né? Porque eu não sei se vocês acompanham, eu acompanho aqui a mídia, e o que a gente tem percebido, a gente teve até uma live falando sobre isso, foi de um colega nosso, né, que tem deficiência visual, e hoje nós temos uma mídia que realmente, do Conselho, que é muito, às vezes, expositiva. Expõe demais. Não sei se vocês têm acompanhado. E comentando nessa live, falaram assim, o quanto isso é bom para o que isso traz de orientação e aprendizado, né? Então, a gente tem que perceber que a gente tem que diferenciar o que é uma orientação e o que é uma exposição midiática. Porque para a sociedade, quando você joga isso, ela já... Poxa, você está falando de um veterinário que fez alguma coisa errada na Tijuca. Vai pensar em todos os veterinários da Tijuca, entendeu? Então, a veterinária toma um choque. Você tem que ter muito cuidado em expor as coisas boas, como você falou, né? Quantas vezes a gente está trazendo o veterinário aí, nesse trabalho todo aí da leishmaniose, da tirofilariose, da raiva, né? Então, assim, tantas repercussões maravilhosas do papel do veterinário como agente transformador da sociedade, e isso sim que vai agregar valor. Só se agrega valor dessa forma, começando no nosso grupo, que não é um grupo muito grande, fala 16 mil veterinários, isso não é um grupo muito grande. Então, se a gente não começar a ter esse pensamento, né, essa forma de lidar com a regra, com os nossos pares, valorizando, vai ser muito difícil o inverso, tá, o Eduardo? Outra coisa, quando eu participei lá na vigilância sanitária, não sei se vocês lembram, vou trazer um exemplo aqui, bem próximo nosso, quando teve a pandemia, e o veterinário, foi uma polêmica, e o veterinário no grupo de prioridade para tomar vacina. Não sei se vocês acompanharam, porque as pessoas não viam o veterinário como um agente de saúde, um agente de ação. Não via um veterinário. E sorte que a gente tinha um colega, né, no Ministério da Saúde, um veterinário, que foi lá e falou, não, o veterinário trabalha. A secretária... Tá até no NASF, né? E muita secretária de saúde aqui. Os veterinários aqui da prefeitura não pararam. As inspeções de alimentos não pararam. Os mercados aqui não pararam. Entendeu? Os veterinários trabalham nas zoonoses, núcleos de zoonose.
Só que a gente não parou, não tem como parar. Eles ficaram na linha de frente. Então, até para você entender a dimensão que isso leva. Na pandemia, nós não poderíamos ter sido incluídos, não queria incluir a gente num grupo de prioridade. Vocês terem ideia da relevância do que eu estou falando, do impacto que causa na sociedade, na política, em relação ao médico veterinário. Então, ou é momento de transformar, de as pessoas entenderem que é o nosso momento de transformar, ou pensar como que nós vamos ficar daqui a 5, 10 anos. Como que vocês pensam daqui a 5 a 10 anos? E aí chega uma outra pergunta aqui para mim que fala, olha só, que eu conversei com vocês. Trabalho em uma clínica que atrasa muito o pagamento. Isso é uma rotina, tá? É uma rotina dos nossos colegas. O CRMV não pode nos ajudar? Claro que pode, eu já falei isso com vocês. Claro que pode. É uma entidade que pode se associar a outras instituições e chamar esses estabelecimentos que não estão cumprindo as normas trabalhistas. Essa é uma função óbvia do conselho para mim, óbvia. E aqui, ó, um colega acabou de passar aqui uma pergunta para a gente. Né? E aí, se você chega e pergunta, por que nunca foi feito? Porque muitas vezes a gente bate na porta não são todos, claro, a gente não vai generalizar, a gente bate na porta do serviço público e muitas vezes a pessoa fala, não, isso aqui não é minha atribuição, isso não é minha competência. Né? Então, nós sabemos que vocês viram agora, né, um grande jornal aí do Globo, que o Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, entrou na justiça para impedir a abertura de novas vagas para medicina veterinária e novos cursos. Sempre falaram para a gente o quê? Não, competência do MEC, nós não podemos fazer nada. Então, a Chapa 2, você pode ter certeza, eles vão usar todas as ferramentas legais possíveis para defender as profissões de medicina veterinária e de zootecnia. Nós estamos aqui extremamente preparados. Você está vendo o Eduardo, um especialista que está aqui discutindo, né, vai discutir com uma comissão de anestesistas, de cirurgiões, né, podemos ter uma tabela de valores mínimos para o estado do Rio. Como que a gente faria isso? Mas, assim, as cabeças têm que pensar, têm que sentar. Não foi isso, Eduardo? Márcia, eu até queria puxar outro gancho, já que você falou, muito interessante, aproveitando que a Iris está aqui, a gente tem um grupo de profissionais, seria quase que uma subclasse relativamente importante dentro da veterinária, que é o pessoal que trabalha com anestesia. E a gente, dentro da anestesia, a gente tem uma limitação muito grande. Eu trabalhei anos assim como volante, prestando serviço para várias clínicas. Uma das dores que a gente tem, eu tive durante muito tempo, é o transporte de medicações. A gente não pode... existe a RDC 344, ela é de 98, apesar de ter atualizações, tudo isso, mas até hoje a gente não tem essa prerrogativa de transporte de medicações, enfim, tem uma série de limitações de quantidade que tornam praticamente inviáveis a nossa prática. Né? Eu queria ouvir da Iris como é que é essa dor, se você trabalha como volante ou se você tem colegas que trabalham com isso, e já deixando um gancho do que o conselho poderia fazer, exatamente isso. Por isso que eu puxei quando a Márcia falou, que apesar do conselho não legislar sobre isso, o conselho não regula isso, mas o conselho pode muito bem representar a nossa classe, mostrando para eles, olha, temos um problema, uma dor aqui, por que podemos ser representados juntos à Anvisa, claro, com a tentativa de, olha, vamos criar uma nova regulamentação que atenda a essa demanda. Então, acho que esse é um papel. Eu queria ouvir a tua opinião, Iris, sobre se você chegou a trabalhar como volante, faz volante, você sente essa... deu essa sorte? Eu não faço, mas conheço. Não passei por esse problema ainda, mas conheço muitos que passam, né? E é aquela coisa, a pessoa, né, tem essa limitação e muitas vezes, assim, mesmo a pessoa talvez não sendo volante, trabalha numa clínica que não tem os recursos, né? Então tem muita medicação que não tem, várias clínicas aí, você teoricamente tem que levar, né? Você gasta do seu bolso, né? Mas, enfim, tudo pelo paciente, né? E aí, se te pegarem com uma medicação dessa... É cadeia, tá né? tráfico de drogas, é cadeia. Enfim. Até você explicar, não tem explicação, né, na verdade. Vai preso, né? É mais uma exposição com todo o risco, como o Eduardo está falando, Sim. que Sim.
trabalhando, que eu só estou trabalhando. É mais um risco. E aí, onde está a minha casa, né? Então, e tem mais, eu vou aproveitar, gente, tem mais uma pergunta. Está chegando tem muitas perguntas aqui, gente. Aonde podemos ver o que o fiscal do Conselho inspeciona em nossa clínica? Não acho nada no site. Até porque as fiscalizações de armação, elas muitas vezes acabam sendo muito punitivas. Isso é uma crítica que a gente ouve. Eu não sou dono de clínica. Acho que até quem é um herói empreendedor no Brasil é sempre um herói. Sim. Porque é um problema muito grande que ele encara todo dia, 1 leão por dia. E aí essa fiscalização muito punitiva e menos instrutiva, ela é sempre problemática. É muito melhor a gente trabalhar com a educação em conjunto, tentando propor melhorias sem ser sempre punindo. Enfim, uma ação, né, uma autuação, isso nem sempre é a melhor solução. Né? É um colega nosso aqui, tá? É um colega de Resende que passou isso, porque eu acho que você sensibilizou com as suas palavras, tá, Eduardo? Quando você falou que os anestesistas têm que ficar levando as drogas que eles vão utilizar, os fármacos que eles vão utilizar, né? Ele se coloca também que a clínica dele é inspecionada, é multada, é infracionada, só que ele queria cumprir as regras apenas, ele não acha onde cumprir as regras. É a mesma coisa um recém-formado que fez uma pós-graduação em anestesia, e aí ele vai colocar lá, vai levar os fármacos dele, ele não conhece a RDC. Muitos não conhecem, gente. E não é por desonestidade, é por falta de conhecimento, de orientação. Sim. Orientação. Você pode procurar no site do Conselho e você não vai encontrar nada de orientação para os nossos colegas. Então, e nisso as câmaras técnicas podem ajudar muito discutindo isso. Fundamental. Especializadas, dentro de grupos, o pessoal da anestesia, o pessoal dos biotérios fizeram até uma sugestão, o pessoal aí no grupo, sobre a parte de biotérios. Tem tanta área que pode ser bem representada pela sociedade civil, né? Os veterinários podem ser convidados a dar as suas sugestões, seus pareceres, como a gente está fazendo aqui nessa série de lives. Isso é muito importante, realmente. Então, assim, eu acho que esse tocante, né, que são pequenos detalhes. Eu lembro quando a gente assumiu a vigilância, né, mais atrás, nós não tínhamos regulamentações para a veterinária no município do Rio. Aí nós utilizávamos a da medicina humana. Olha o impacto da veterinária. E aí nós lançamos a primeira portaria, as boas práticas. Gente, eu estou falando de coisas muito simples, né, para um clínico. Mas por quê? Eles falavam assim, Márcia, eu preciso desse conhecimento, eu não sei onde buscar. Eu não posso pegar boas práticas de um hospital de 300 leitos. Não é isso, não é minha realidade. Né? E conversando, e se você parte para outras áreas muito mais complexas, como nós estamos falando aí de anestesia, cirurgia, parte de diagnóstico por imagens, né? Que é muito mais complexo, as legislações são muito mais complexas, as pessoas aí que não se encontram mesmo. E o que você busca, Eduardo, é orientar, preparar e mandar para o mercado, e não jogar os colegas no mercado para mais tarde você apresentar o cadáver do colega veterinário para a mídia, entendeu? Então, para mim, ninguém sendo orientado, quem está, sabe, para mim realmente é muito impactante ver a classe predatória entre os próprios veterinários. É muito impactante, ao contrário. Esse pessoal que está saindo dos novados, a gente tem que trazer ele para a casa do veterinário, tem que trazer para a casa do zootecnista. Nós temos que discutir isso. E nada melhor do que um conselho de anestesia, que um conselho de cirurgia, e vocês estarem passando a vivência de vocês, os erros e os acertos para ele. Ninguém precisa passar porque nós passamos, Eduardo. Ninguém. Eu acho que temos que ter uma geração que passamos por esse sofrimento e reconstruir e ter um caminho muito melhor para o pessoal que está vindo agora. São muitos especialistas. Na minha época eram pouquíssimos especialistas. A gente tinha na clínica, tinha aquela plaquinha, 21 médicos em um, né? O veterinário tinha que fazer tudo, cuidava do porco, do coração, da vaca, da reprodução, fazia tudo.
mudou o mercado, as demandas são muito diferentes. Hoje em dia a pessoa já se torna especialista, né? É assim, já faz a pós na graduação, e aí já se forma especialista e muitos não sabem nem clínica geral, só sabe a especialidade. E se intitulam especialistas mesmo sem ter, não sabem nem o que é um especialista perante o conselho. Perante você ter o registro de diploma de especialista, que é um processo que é relativamente recente na medicina veterinária, comparado à medicina humana. Isso também é pouco conhecido, pouco divulgado, muitos não têm ideia do que é, e se auto-intitulam especialistas. Eu nunca falei que eu sou especialista em anestesia, eu sou especializado, mas eu não tenho o registro de conselho, porque eu não prestei a prova de título ainda, é um processo relativamente recente. Então, esse tipo de demanda que vem da sociedade, de uma profissão que avançou, assim como avançaram as outras. A gente, se você pegar essa história da evolução tecnológica da humanidade e a velocidade que isso aconteceu nos últimos, sei lá, 1.500 anos. E como vem acontecendo nos últimos 10, 20 anos, esse crescimento exponencial da velocidade, explica a curva em taco de hóquei, de evolução. A coisa vem crescendo numa velocidade tão bruta que essas demandas, o conselho precisa estar lá para mostrar isso. Postei hoje até uma coisa, foi um acontecimento engraçado essa semana. A gente estava numa aula de anestesia lá na faculdade, e aí eu estava conversando com os alunos, e alunos, em sua grande maioria, de uma geração muito mais tecnológica do que a minha. Uhum. E aí eu estava brincando com eles, falando alguma coisa sobre demandas do mercado, de programação, a parte da bioinformática, de realmente saber trabalhar com essa área que vem tomando muitas vagas de emprego. E aí eu brinquei com os alunos, comentei sobre o ChatGPT, e aí boa parte dos alunos nunca tinham ouvido falar. Falei, gente, vocês precisam entender que o mundo está evoluindo tão rápido que quem não se preparar vai ser varrido do mercado de trabalho. Então, é esse tipo de orientação para o recém-formado. Isso pode ser feito através de encontros, workshops, debates, painéis de discussão, trazer pessoas de outras áreas para discutir, para abrir a nossa cabeça de que a veterinária ela não precisa ficar dentro do mundinho dela. A veterinária ela pode se abrir. Uma das conversas que eu tive contigo, Iris, você está de prova aqui, é assim, quando a gente tem programas de pós-graduação estricto sensu maravilhosos dentro da veterinária, maravilhosos, impecáveis, padrão excelente. Mas eu tive, por uma coincidência, na minha trajetória, eu fui fazer o meu mestrado fora da veterinária. Apesar de ser com animais, eu fui fazer fora da veterinária. Olha que curioso, eu entrei no instituto de alta tecnologia, um lugar de excelência, e ali eu contava nos dedos